Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao canal Help Travel. No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês como que foi a minha experiência de viajar a primeira vez de avião e o porquê que eu precisei andar de avião, assim, às pressas. Fica comigo para você saber mais. Eu tava assim, para fazer o meu primeiro intercâmbio para os Estados Unidos. O tempo tava bem apertado e eu sabia que eu ia ter que pegar 12 horas de voo, mais conexão em Nova York. E aí que eu nunca tinha viajado de avião, então eu comecei a surtar e falar para os meus pais: eu acho que não é uma boa ideia, eu acho que eu não quero ir mais, eu acho que eu quero cancelar tudo. E foi aí que surgiu a ideia da nossa primeira viagem em família de avião, tanto a minha primeira vez no avião quanto a da minha irmã mais nova. E assim, foi maravilhosa e não poderia ter sido para um lugar melhor do que o Beto Carreiro. Porque ia ser um lugar que era pertinho, que era só 2 a 3 horas de voo. Os voos estavam bem bacanas na época. E também eles estavam fazendo uma promoção de compre um e ganhe outro dia para visitar de novo o parque e chamar mais turistas para conhecerem aquela região, porque o dono tinha recém-falecido também. Então, assim, o parque estava precisando daquela movimentação. Os meus pais anotaram as datas que ia dar tempo de ir com alguns amigos, né? Porque ia ter uma convenção lá na época e juntar o útil ao agradável, porque ia ser minha família, a família também de um amigo meu, e a gente era da mesma idade, então ia dar pra ir nos brinquedos maiores comigo, e os meus pais iam poder acompanhar minha irmã, que na época era menor, iam poder dar mais atenção pra ela e não ter que ficar indo nos brinquedos de aventura comigo e me preocupar se eu ia ficar sozinha, se eu ia gostar e tudo mais. A viagem foi marcada para o dia 1º de junho de 2015 e meu intercâmbio ia ser no dia 29 de junho de 2015. Então, assim, no começo do mês, eu peguei o voo, fiz a minha primeira viagem de avião e depois, no final do mês, já era a minha viagem de 12 horas para o exterior sozinha. Então, assim, foi muita loucura. Ok, malas feitas, dia da viagem chegou, os meus amigos já estavam lá com a família deles, esperando a gente chegar para poder ter o primeiro dia de parque. Mas o assunto é: como foi andar de avião pela primeira vez? Então, nós voamos pela Companhia Azul Linhas Aéreas, que é uma das minhas favoritas. Eles são ótimos no trabalho que eles fazem. Isso aqui não é publicidade, é porque realmente eu gosto muito de tudo que eles entregam. E eu mal sabia que era só o começo da nossa história juntos, nesse mundo de pegar avião, né? De viajar. Então, entrei na aeronave, assim, tava abismada de tão linda. Nós tivemos que pegar também um ônibus que levou a gente até a parte de pegar o voo, né? Porque o nosso portão de embarque era diferente. E, assim, foi maravilhoso. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem como que foi a gente entrando no avião, meu pai gravando tudo, registrando tudo, porque ele tava muito feliz de poder proporcionar isso pra gente, e a gente tava muito feliz também. E é engraçado que dizem que no avião, a parte que o avião tá saindo, né, do solo e chegando também para poder fazer o pouso, são as partes mais perigosas. Então, assim, lá em cima e tudo mais, quando tem turbulência, é mais fácil de lidar do que com o pouso e a decolagem. E eu lembro que eu tinha visto sobre isso e tava super tensa, porque eu falei: ai meu Deus, agora a gente tem que decolar e é a parte mais decisiva, assim, da viagem. Então, sentei do lado da minha mãe, peguei na mão dela e assim, falei: não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. E quando eu vi, a gente já tava assim, sobrevoando e eu tava em lágrimas, eu tava muito feliz, mas eu também tava muito nervosa, eu me tremia toda, assim.
Eu ficava, cara, como que um negócio desse tamanho pode voar e levar a gente para os lugares tão perfeitamente assim? Então, foi surreal. E eu agradeço muito por ter feito esse primeiro trajeto com os meus pais. A minha ansiedade deu uma tacada, então eu tive que fechar um pouco o olho, meu ouvido tampou, eu tive que mascar chiclete. Então, assim, essas coisinhas pequenas que na hora a gente não, né, não dá muito valor, para mim foram primordiais para quando eu fiz a minha viagem sozinha de 12 horas, porque eu sabia que eu ficava bem nervosa na hora da decolagem, então eu mascava meu chiclete, colocava o meu fone, respirava e fui. Hoje em dia eu amo andar de avião. Eu, assim, ainda não gosto muito da parte do pouso, porque alguns pousos são bem bruscos e a gente tem que segurar. Mas, assim, a parte da decolagem pra mim é uma das favoritas. Tanto que eu sempre tento pegar a janela pra poder ir olhando assim e vendo ele sair do chão e olhando as nuvens. É inexplicável. Chegando lá em Santa Catarina, já foi mais pra andar ali no calçadão. Julho, assim, lá é uma época mais de ventos, então não é indicado pra quem quer ir pra lá pegar praia, porque assim, vai estar frio, é bem provável que esteja frio, e estava frio na época. E eu lembro que no parque foi muito legal, porque eu tinha uma pessoa da minha idade pra poder ir nos brinquedos de altura, de aventura comigo. O parque tava bem vazio, por ser período assim de férias, estava bem vazio. E a gente conseguiu fazer quase todos os brinquedos. O único brinquedo que eu não quis fazer foi o elevador, porque, pra quem não sabe, lá o Beto Carreiro tem os shows, né? Assim como a Disney. Ele tem. Na época que eu fui, era o Velozes e Furiosos, que fazia os carros, eles pulavam, fazia manobra, parte lá do fogo, era bem legal. Tinha também a história do fundador, né? Do Beto Carreiro. E nesse meio tempo os brinquedos não fecham. Então, assim, a minha dica pra vocês, depois até a minha família voltou lá, acho que uns 2 anos atrás, e eles usaram essa tática que eu passei e foi perfeito. Eu indicaria 2 dias de parque. O primeiro seria para você fazer os shows, que são maravilhosos e lindos, mas sempre lotam e tem que correr para fila sempre um tempo antes. Então, 20, 10, 15 minutos antes é o indicado para você já ir para a fila desses lugares. Senão, eles fecham e simplesmente lotou, você não vai conseguir o seu lugar, vai ficar só para a próxima. E às vezes pode acontecer de ter sido a última e você acabar não conseguindo ver aquele show e ficar chateado. Quando for o primeiro dia, deixa pra ir nos shows, né? Pra você poder conhecer tudo, ir em todos, tirar foto, gravar. E no segundo dia, você usa essa tática. Ao mesmo tempo que os shows ainda estão acontecendo, os brinquedos estão abertos. Então, o que você faz? No horário próximo ali dos shows, você já vai pro brinquedo, que é sempre disputado. Então, as montanhas russas, elevador, tem alguns outros agora que são novos lá, que as filas são sempre as maiores. E na hora que abrir o show, vai esvaziar. Quase ninguém dá importância para os brinquedos na hora dos shows, porque não acontece um show a um tempo, acontecem vários shows simultaneamente. Se você for parar para ficar lá, você vai perder o dia inteiro de parque só de fila. Ainda mais a época de junho, julho, é férias, é mais cheio. Então, para evitar, deixa anotadinho aí para quando você for e lembrar de mim. Estamos nos aproximando do mundo de Bloom. Poderemos observar criaturas fantásticas. A partir deste momento é proibido fotografar ou filmar. Apenas observem e deixem-se mergulhar. Sejam bem-vindos ao mundo de Bloom. Depois, a gente ficou lá andando pela cidade, conheceu alguns outros pontos turísticos, tiramos muitas fotos, comemos muito bem e era o fim da viagem. Tava na hora de voltar, porque tinha que me preparar para o intercâmbio que estava vindo aí de 1 mês nos Estados Unidos. Eu espero que eu tenha ajudado você a tirar esse medo de viajar de avião e se decidir logo qual vai ser o seu próximo destino. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho para receber notificação de todos os vídeos que eu postar e também se inscrever.